de pessoas. O Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, de acordo com um levantamento divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, organização global que congrega cirurgiões estéticos de 110 nações. Os dados de 2009 mostram aí que o país respondeu por 13% do total de procedimentos, seguido dos Estados Unidos com 11%, e a avaliação é de que, se não fosse a pandemia, esses números seriam mantidos, aí até teriam crescido. Já no início de 2021, os sinais de recuperação já eram perceptíveis, com um aumento de quase 50% na procura por procedimentos estéticos em comparação com 2020. É sobre esse assunto que eu converso agora com o cirurgião plástico Marco Aurélio Jajá, está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, doutor. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos os espectadores da CBN. É um prazer estar aqui para responder todas as dúvidas pertinentes em relação à cirurgia plástica. Doutor, então quer dizer que a procura, mesmo durante a pandemia, pelas cirurgias plásticas, continuou? Sim. A procura pela cirurgia plástica, houve uma pequena mudança durante a pandemia. As pessoas que tinham mais medo ficaram mais recolhidas e evitaram fazer cirurgia plástica. Mas algumas que estavam em trabalho domiciliar ou estavam mais recolhidas sem fazer as suas atividades sociais, preferiram a busca pela cirurgia plástica nesse momento, porque iriam aproveitar esse repouso da cirurgia plástica no momento que elas não poderiam fazer suas atividades sociais de forma normal. Então, na verdade, se manteve uma quantidade de pessoas que buscaram pela cirurgia plástica. E agora, então, com o avanço aí da imunização contra a Covid-19, vocês estão recebendo nos consultórios aquelas pessoas que ficaram com medo de fazer a cirurgia durante a pandemia. Exatamente. Então, houve apenas uma mudança no tipo de pessoa que nos procurou, mas houve uma manutenção na quantidade de pessoas. E agora, aquelas pessoas que estavam com receio da pandemia, agora estão buscando a cirurgia plástica novamente. E que tipo de avanços vocês destacam em relação a essa área? Avanços na cirurgia plástica, há muitos anos tem um avanço contínuo. Avanços em relação a técnicas cirúrgicas e avanços em relação à tecnologia. Então, diversos procedimentos novos estão sendo lançados, principalmente relacionados à tecnologia, para melhora do resultado e na segurança dos pacientes. Continua, doutora, a preocupação dos médicos em relação ao que a gente pode chamar de expectativa e realidade, né? Aquelas pessoas que chegam aos consultórios muitas vezes pensando, eu quero ficar com o nariz igual o de tal atriz, com a boca de tal ator. Isso ainda é uma situação que preocupa vocês e que faz com que vocês conversem bastante com essas pessoas, orientem bastante essas pessoas? Isso é um ponto fundamental em relação à satisfação na cirurgia plástica. Porque os pacientes que nos procuram, eles têm uma expectativa. Homens ou mulheres têm aquele sonho, têm aquela vontade. E muitas vezes essas vontades e esses sonhos não são possíveis dentro da realidade, nem da cirurgia plástica, nem nenhum outro tipo de tratamento médico. E a gente precisa adequar essa expectativa da paciente e dos pacientes para que a gente consiga fazer com que o resultado, o melhor resultado possível, esteja dentro do que a pessoa espera daquele resultado. Senão, acaba tendo uma insatisfação. Por melhor que seja o resultado, por melhor que seja o procedimento ou a realização do procedimento, se a expectativa não estiver adequada à realidade, acaba que tem uma frustração e uma insatisfação. Por isso, é fundamental no pré-operatório conversarmos bem com cada paciente sobre isso. Até porque, né, doutora, a gente está falando aí de uma mudança que envolve a autoestima da pessoa. E isso impacta em tudo na vida dela, né? Sim, a autoestima é fundamental em todos os aspectos. Social, pessoal, familiar, conjugal, de trabalho. Cada pessoa que melhora a sua autoestima acaba melhorando também o seu tratamento com as pessoas, a sua autoimagem, e com isso acaba trazendo melhores resultados em todos os aspectos da vida. E a cirurgia plástica ajuda muito nisso. A cirurgia plástica não só na cirurgia plástica estética, mas também na cirurgia plástica reparadora. Por exemplo, de câncer de mama, que faz uma retirada de mamas e a gente faz a reconstrução. Pacientes com queimaduras, pacientes com tumores de pele.
para poder fazer um tratamento adequado da doença e uma reconstrução que fique com uma estética adequada e com isso também uma autoestima adequada desses pacientes no pós-operatório, assim como aquelas malformações congênitas de crianças que têm problemas de malformação facial ou corporal, e a gente faz um procedimento de forma com que traga uma autoestima adequada, que os pacientes tenham um crescimento e um desenvolvimento adequado para fazer todos os seus papéis na sociedade. Até porque se a pessoa está incomodada com alguma parte do corpo dela, ela pode até ter uma depressão, por exemplo, algo que fica ali martelando na cabeça o tempo inteiro. Eu não gosto disso, eu estou me sentindo feia, isso não é legal. A pessoa deixa de querer ir ao trabalho, deixa de ter as atividades sociais dela, né? É um impacto que pode ser muito grande. Isso é muito interessante porque esse é o nosso dia a dia de consultório e de tratamentos cirúrgicos. Muitas pessoas chegam com um aspecto de que não se cuida, que estão tristes consigo mesmas, e a gente acaba fazendo alguns procedimentos, claro, depois de adequar muito bem essas expectativas, e a pessoa depois no pós-operatório a gente percebe que muda até o estilo de roupa. Começa a se vestir melhor, se portar melhor junto com as pessoas, refere ter melhorado no seu relacionamento, tanto de trabalho quanto relacionamento familiar e conjugal. Então a gente vê com muita frequência o quanto a cirurgia plástica e a melhora da autoestima dessas pacientes melhoram toda a qualidade de vida. E algo interessante que você comentou em relação à pandemia, as pessoas ficarem enclausuradas nesse período da pandemia trouxe bastante problemas psicológicos. E muita gente acabou se piorando nesse aspecto. Em alguns casos também, diminuindo as atividades físicas e ingerindo mais alimentos, acabaram ganhando peso também, é outro aspecto. E muitas dessas pacientes tiveram muitos benefícios com a cirurgia plástica, porque tiveram, depois de um procedimento, ou mais de um procedimento, uma melhora muito grande na autoimagem, nos seus cuidados e passaram a se cuidar mais. Com isso, a autoestima voltou e diminuiu bastante com o procedimento esses problemas psicológicos causados pela pandemia. Doutor, para a gente encerrar, é só fazer uma busca rápida aqui na internet e a gente já vê, né, várias notícias aí de pessoas que tiveram procedimentos que deram errado, seja porque algum médico que não estava aí credenciado, que não estudou para isso, fez essa cirurgia e deu errado. Essa pessoa buscou aí atendimento até em outro país, também em clínicas que não são autorizadas. Enfim, tem uma série de situações que levam a problemas envolvendo cirurgias plásticas. Então, é importante sempre trazer essa orientação para que quando a pessoa queira fazer uma cirurgia, procure um profissional credenciado, que estudou para isso, né? Porque a gente está falando de algo muito sério. Sim, isso é fundamental. Fundamental principalmente em relação à saúde pública. Porque imagina bem, se com um profissional adequado, uma boa formação, em um hospital bem preparado para isso, existem riscos, imagina se fazer em locais que não tem um profissional preparado e não tem uma estrutura adequada para o procedimento. Os riscos são muito maiores. Então é fundamental que se busque, quando for fazer algum procedimento da cirurgia plástica, que seja um cirurgião plástico especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E que vá fazer algum procedimento estético, que seja ou um dermatologista, especialista na área de dermatologia, ou um cirurgião plástico. Com isso, não há uma garantia de resultado, porque a gente não tem como ter um controle absoluto sobre a cicatrização e sobre os eventos de pós-procedimento. Mas, pelo menos, é um cuidado fundamental para que haja uma melhora nos resultados com o mínimo possível de risco. É possível saber se o profissional é gabaritado nesse aspecto, se tem uma formação adequada, ou no site do Conselho Federal de Medicina, que na internet a gente coloca busca por médico e entra no site do CFM, Conselho Federal de Medicina, você digita o nome do médico e lá vai aparecer se ele é especialista ou não naquela especialidade. Ou no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Marco Aurélio Jajá, cirurgião plástico, conversando aqui com a gente no CBN Saúde, trazendo informações então importantes em relação às cirurgias plásticas. Obrigada pela presença do senhor. Obrigado, foi um prazer e estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que